Para falar sobre as consequências da violência no que se refere à saúde da mulher, à saúde emocional da mulher. Mas antes de falar da violência contra a mulher, eu gostaria de falar do que a violência significa para as pessoas, para os seres em geral, seres humanos em geral. A violência, ela deixa marcas indeléveis no corpo e no inconsciente das pessoas. E essas marcas, elas se referem a experiências sentidas como trauma. Em termos hormonais, a violência sofrida por alguém aumenta o mecanismo de luta ou fuga. E isso significa dizer que essa pessoa ela vai produzir muito hormônio, cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina, eles são hormônios que quando você produz em excesso, isso dá uma sensação de estresse, um estresse elevado, um estresse crônico. E o estresse, o famoso de estresse, né, que é o estresse ruim, ele vai causar diversas problemáticas para a saúde de uma pessoa, né? Porém, nosso organismo ele é profundamente inteligente. E o que acontece? O nosso ego, ele tenta lidar, ele tenta desenvolver mecanismos de defesa frente a situações de extrema frustração. E a violência, né? Se a gente parte do pressuposto que violência significa que alguém está exercendo, está coagindo, está exercendo pressão, subjugando uma outra pessoa no sentido de conseguir algo. Então, o ego ele começa a desenvolver essas estratégias para lidar com isso, né? Já que ele não pode lutar ou fugir com relação a essas violências, ele termina se adaptando, né? E em que sentido? No sentido de que essa pessoa, em ter essa vulnerabilidade, ela tende a reduzir o seu autoconceito. E o que é o autoconceito? É a ideia que alguém tem de si mesma, né? A autoestima, o autoconceito ele se refere tanto à autoestima, que tem a ver com aquilo que a gente vê no espelho, se a gente gosta do que a gente vê no espelho, e com a autoconfiança. A autoconfiança é a nossa capacidade de entender que a gente pode operar sobre o mundo, que a gente pode mudar coisas, que a gente pode exercer um papel fundamental na sociedade. Então, essa pessoa que passa por uma violência costumeira, que vai aos poucos, né, naturalizando essa violência, ela passa a acreditar, o ego fica tão fragilizado que ela passa a acreditar que ela é culpada por aquilo que sofre. Ela pode desenvolver crenças, inúmeras crenças. Isso é muito comum a gente ouvir no consultório pessoas que vêm com crenças de desamor e de desvalor terríveis. E essas crenças, elas vão impossibilitando de que essa pessoa perceba que a situação de violência que ela vive pode ser mudada, pode ser alterada. Porque é como se ela acreditasse que ela merecesse aquilo. Então, muitas dessas situações de violência são repetições, são padrões repetitivos de comportamentos que são vivenciados ao longo da vida do sujeito, da pessoa. Na infância e na adolescência, é comum a gente perceber que existe um histórico de violência. E essa pessoa ela vai naturalizando essa violência, aceitando como se fosse merecedora, como eu já disse. Por isso que é importante professores, já que muitas vezes essa pessoa que sofre violência, ela pode encontrar na escola um suporte, né? A depender de como essa escola trabalha com esses temas transversais, né? Seja sobre sexualidade, seja sobre autoestima mesmo, o próprio tema da violência. Então, são temas que precisam ser trazidos à tona, precisam ser discutidos, debatidos, para que as pessoas possam perceber, pois já que nem sempre é tão fácil de perceber assim quando a gente está enredado nessas tramas de violência. Então, temas transversais nas escolas, trabalho de psicoorientação, psicoeducação, na saúde em geral, nas ESFs, né,
nas estratégias de saúde da família, né, no comumente chamado posto de saúde, no próprio CRAS. Esses trabalhos de psicoorientação vão alertando essas pessoas que estão submetidas a situações de violência. Outra coisa, que no que tange a situação da violência contra a mulher, múltiplos fatores eles podem estar relacionados, podem fazer com que essa mulher permaneça ao lado desse abusador. Então, antes da gente julgar, é preciso que a gente acolha. Essas mulheres, elas precisam de acolhimento, elas precisam de uma escuta. E entender que talvez para quem está de fora é fácil de resolver a situação, mas para quem convive, para quem vive uma situação de relação de duplo vínculo, isso é muito difícil de ser resolvido, de ser solucionado. Então, assim, é possível perceber na clínica que muitas mulheres que vivem em situação de violência doméstica, que elas, muitas vezes, elas têm uma dependência financeira. Mas se a gente investiga, né, a fundo, se a gente escuta a história dessa mulher, a gente percebe que não é só a dependência financeira. Existem vários fatores que podem predispor essa mulher a estar nessa situação de violência. E dentre elas é o que eu já falei, a relação de duplo vínculo. Então, essa relação de duplo vínculo faz com que a pessoa, a mulher no caso, ela entenda que ela merece, que ela está sendo castigada, está sendo punida por alguém que a ama, no caso o marido, e que ela, de alguma maneira, ela termina se sentindo culpada, como se ela se sentisse merecedora daquela punição. Então, é preciso romper com essa corrente de naturalização da violência, né? Uma violência que já se estabelece no convívio que essa mulher ela tem muito antes, né, de conviver com esse marido abusador, muitas vezes com um parente que é abusador, com um parente que, nessa primeira infância dessa mulher, diz que bate nela, que é para poder educá-la, bate porque ama, né? E aí, nesse caso, não só homens que podem usar, né, de métodos educativos, né, entre aspas, mas métodos que se utilizam de força física. Então, essa pessoa ela vai entendendo que ela está sendo castigada por alguém que a ama. E isso vai perdurando ao longo da vida da pessoa. Por isso que não é tão fácil de romper esse ciclo de violência. Então, é importante realmente que a gente consiga mudar os paradigmas, desenvolver uma cultura da desconstrução da violência como método de subjugação, da violência como método de opressão, da violência como método de ensino, de educação. E também que a gente possa romper com essa ideia de que o sofrimento, no caso, a mulher que é punida, ela se sente punida, que ela é merecedora, que é o destino, que ela não pode buscar ajuda, não pode recorrer, ninguém pode, no caso, tem o ditado, né? Briga de casal, de homem e mulher, ninguém mete a colher. É preciso que a gente rompa com essa ideia e que essa mulher perceba que ela tem uma rede de apoio, que ela pode buscar ajuda, que ela pode ser escutada, acolhida e que esse problema ele pode ser resolvido, né? Mas, claro, é um trabalho que exige... É um trabalho a longo prazo, não é algo que a gente muda, né, essa cultura da violência de uma hora para outra. Para finalizar, eu gostaria só de citar uma citação, colocar aqui, né, uma citação do Rubem Alves, quando ele fala o seguinte: não é verdade que o sofrimento torna melhores as pessoas. O sofrimento frequentemente embrutece, tira a sensibilidade, tira a esperança, torna cruéis as pessoas. Um Deus ou força cósmica que usasse o sofrimento para a evolução seria muito curto de inteligência, não saberia aquilo que os homens aprenderam, que a única força capaz de fazer as pessoas ficarem melhores é o amor.